A Solange Silveira mandou uma pergunta. Boa noite. Quero saber da doutora, eu tenho 11 anos e 8 meses de Uhum. INSS e mais 9 anos de concurso público. Quanto tempo estaria faltando para me aposentar como funcionária? Hum. Concurso dela, eu acho que é da prefeitura. Uhum, Aí eu tá. acho que tem umas questões É, diferentes, né, isso, o que Daniela? que eu ia dizer? Na verdade, a gente no escritório, a gente atende a parte de INSS, que ela é diferente de um regime próprio, porque o que que acontece? O regime próprio, caso de prefeitura, por exemplo, Santo Antônio tem uma regra, Glorinha tem uma, Gravataí tem outra. Então, geralmente o que a gente sempre orienta os clientes é conversar, no próprio órgão tem setores que fazem simulação de aposentadoria, que fazem um estudo, né? Porque as regras são diferentes do INSS. Tanto que no serviço público a gente não consegue utilizar o rural, se for utilizar o rural tem que indenizar. Então tem todas essas questões. Então, Solange, a minha indicação é que tu vá no RH, né, da prefeitura, peça para eles fazerem um estudo de aposentadoria com projeções, mas a gente sabe que teve mudanças. Aqui São Antônio está para ter algumas mudanças, porque cada município tem o seu regime próprio. Tem alguns que já se adequaram à reforma da Previdência, que foi em 2019, e alguns municípios não. Eu sei que São Antônio, ano passado, estava fazendo um levantamento, né, junto aos funcionários, e estava para ter alguma alteração, mas eu acho que ainda não teve, né? Uhum. Mas a princípio vai ter. Algo que tu tem que cuidar, que é bem importante. Por exemplo, assim, se você para aposentadoria do município não precisar utilizar todo esse período que tu tem de INSS, é interessante que tu deixe ele reservado. Por quê? Daqui um pouco eu me aposentei no município. Esse período de INSS que tu não utilizou, depois tu fazendo uma complementação com outro período depois que tu vai pagar, vai ter um MEI, vai ter algum registro de carteira, você tem a possibilidade de ter duas aposentadorias. Ó. Uma do município e Uhum. outra do INSS. Ou se Ah, for legal isso, hein? estado também, pode acumular daí. Legal isso, hein? É Interessante. Tá, interessante. eu ia te perguntar uma parte disso aí, Dani. Uhum. Ela pode unir as duas? Perante, por exemplo, se ela vai lá encaminhar, ela vai encaminhar na prefeitura, tá? Caso ela precise daqueles 11 anos, ela vai acabar utilizando. Mas, Daniela, eu não precisei, tem tempo sobrando e falta a idade. Às vezes Uhum. acontece muito isso. A pessoa tem o tempo já suficiente e falta complementar a idade. Então, ela vai trabalhar e vai sobrar tempo. Aquele tempo do INSS, ela tem que pedir para não ser averbado no município. Vai ficar essa sobra. Aham. Que fique 10 anos, tá? Uhum. Ficou 10 anos, a Solange se aposentou. O que, que ela vai fazer? Depois da aposentadoria dela, ela vai registrar um e-mail, ela vai assinar a carteira. Mais 5 anos, ela vai ter duas aposentadorias. Uma do INSS, 1.412, claro, teria que ver a renda, né? Uhum. E mais a do município. Bom. Ó, então, baita dica, hein, É, Solange? é, Daqui a é. pouco, né, daqui a pouco tu espera um pouquinho mais para completar o tempo Uhum. do município, né? Isso. E aí depois tu faz esse Faz cálculo essas junto com duas o advogado para aposentadorias. conseguir as Uhum. duas, né? Ideal é tu pedir uma orientação, né, Solange, O propriamente bom é com o fazer o advogado. estudo primeiro, Aham, junto ao órgão, que eles têm o RH, que eles vão fazer tipo uma simulação de aposentadoria. E sim. depois avaliar como é que vai fazer essa sobra aí de contribuição. Uhum.